Pessoal, eu queria conversar com vocês sobre os 7 hábitos que me tiraram dessa corrida de ratos depois que eu me formei na segunda residência. Então, só para contextualizar, eu venho de uma carreira cirúrgica, eu sou cirurgiã vascular, e dentro dessa carreira era muito cultuado que sucesso era sinônimo de exaustão. Então, para eu ter sucesso na minha carreira, eu deveria ficar noites e noites viradas, eu deveria não me alimentar direito, eu deveria entregar praticamente a minha vida à minha carreira. Eu lembro que durante a residência a gente até brincava de quem estava mais noites viradas e que isso era realmente um sinônimo de dedicação. Eu me sentia bem, no sentido de, nossa, estou a 3, 4 noites viradas, quase dormia no carro dirigindo, mas isso era praticamente um sinônimo de sucesso quando eu ia conversar com os meus amigos. No entanto, depois que eu comecei a empreender, eu comecei a entender que sucesso não tem nada a ver com trabalho árduo se você está no modelo de negócios errado. Isso é muito interessante. Então vamos lá. Vamos entender que eu estando ali naquele modelo no qual eu era, muito mal paga quando residente, depois que eu me formei, eu recebia às vezes 120, 200 reais por uma cirurgia que eu fui fazer de madrugada, que eu fiquei horas em pé, que eu peguei meu carro na madrugada para voltar a dirigir. Então, se eu ficasse o resto da minha vida fazendo a mesma coisa, concorda comigo que eu estaria num modelo de negócio errado e que eu poderia me dedicar ao máximo, mas que eu teria um teto de sucesso? Principalmente porque eu estou trabalhando com as minhas horas e estou vendendo as minhas horas ali. Por isso que, depois eu comecei a empreender, eu entendi exatamente isso. Sucesso não tem a ver diretamente apenas com trabalho árduo. Por isso que eu quero conversar com vocês sobre 7 hábitos que me tiraram dessa corrida de ratos e que foram muito importantes para eu crescer dentro da minha carreira e da minha profissão. Então, o primeiro hábito foi mudar intencionalmente de ambiente. Depois que eu entendi que trabalhar e trabalhar exaustivamente não iria me fazer crescer profissionalmente, eu entendi que eu precisava sair desse ambiente tóxico no qual era muito cultuado trabalhar horas e horas e me colocar em um ambiente onde as pessoas de fato tinham sucesso. E eu investi intencionalmente nisso. O que significa isso, Ana? Eu investi financeiramente nisso, para que eu pudesse conviver com pessoas que, de fato, já estivessem lá, já tivessem construído o que eu gostaria de construir. E isso foi essencial para eu crescer nos últimos 2, 3 anos empreendendo. O segundo hábito foi falar não. Gente, eu tinha muita dificuldade de falar não. E eu entendo que você, principalmente se você é mulher, você também tem esse hábito de querer agradar todo mundo. Principalmente nós mulheres, nós fomos ensinadas de que a gente precisa agradar todo mundo. A gente não pode incomodar, a gente tem que ser agradável. Portanto, a gente não aprende a dizer não. E isso acabou com a minha vida por muito tempo. Eu queria agradar todo mundo e eu não conseguia crescer dentro da minha carreira porque eu não conseguia dizer não. Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a refletir. Eu sei que é difícil dizer não, mas eu quero que você comece a refletir. Se não é um sim óbvio, ou seja, se na hora não vem o sim, eu quero que você comece a dizer não. Então, se é um talvez, então é não. Então eu quero que você pare de perder seu tempo tentando agradar o outro e comece a olhar para você e entender o que de fato vai te levar ao seu sucesso profissional. O terceiro hábito, e isso é muito comum também para nós mulheres, é que muitas vezes nós esperamos que os outros nos deem parabéns. Nós esperamos o reconhecimento de fora. E eu mudei isso intencionalmente, principalmente depois que eu li esse livro daqui, tá? Eu comecei a entender que eu deveria, na verdade, traçar metas e objetivos e que eu colocaria essa premiação, esse reconhecimento na minha mão. Então, o que significa isso? Eu comecei a criar metas e olhar lá para frente. Se no final de um dia eu completasse aquela meta, eu iria, por exemplo, ter uma hora que eu iria assistir um filme que eu gostaria. Ou, no final do mês, eu completei aquela meta e eu iria me dar um final de semana de viagem. Portanto, eu parei de depositar, então, a esperança, da premiação no outro e comecei eu mesma a me reconhecer pelos feitos que eu conseguisse completar. O quarto hábito foi parar de querer tudo perfeito.
As mulheres muitas vezes são ensinadas a construir, a fazer tudo da maneira mais cuidadosa, delicada e perfeita. Só que eu entendi que, a partir do momento que você começa a empreender, que você começa a construir o seu próprio negócio, se você busca a perfeição, isso vai atrasar a sua jornada. A verdade é que todo produto, todo conteúdo que saiu perfeito, ele saiu tarde demais. Então, quando você busca a perfeição, você na verdade está atrapalhando o seu próprio desenvolvimento. Porque quanto mais você faz aquilo não perfeito, melhor ele vai ficar, certo? Então não busquem a perfeição. Pelo contrário, feito é melhor do que perfeito. E aqui é muito verdade. Quanto mais você fizer aquela coisa, melhor você vai ficar naquilo. O quinto hábito foi definir um horário para responder o WhatsApp. Eu via que eu ficava muito tempo presa ali no WhatsApp e muitas vezes eu deixava de fazer as coisas que eram importantes para o meu dia, as minhas prioridades do dia, porque eu estava o tempo inteiro respondendo o WhatsApp. Então eu defini horários específicos para responder o WhatsApp. Com isso, eu ganhei muitas horas no meu dia e eu sugiro que você faça o mesmo. O sexto hábito foi estudar fora da medicina. Esse daí foi o que me levou, sem dúvidas, mais longe na minha carreira. Eu entendi sobre marketing, vendas, processos comerciais e eu entendi que o médico que lê sobre negócios ele é visto de uma maneira diferente pela sociedade. E o sétimo hábito foi constância. Eu entendi que não é da noite para o dia que você vai ter sucesso. Agora, se você não desistir, com certeza você vai estar mais próximo do seu sucesso. Então é muito importante que, se você começar a empreender, você não espere o resultado do dia para a noite. Afinal, você demorou aí pelo menos 10, 12 anos para fazer a sua formação completa em medicina. Então, para empreender é a mesma coisa. A diferença é que quando você começa a empreender e você resiste durante 7 anos, mais ou menos, você consegue alcançar patamares da sua carreira que você jamais conseguiria trabalhando para outra pessoa. Ou seja, se você é um médico que empreende e que você tem constância e que você consegue realmente levantar a sua empresa e tirar a sua empresa do papel, você com certeza vai alcançar patamares muito maiores na sua carreira do que se você continuar trabalhando para um serviço dentro de um hospital, por exemplo. Agora, isso requer muita coragem e eu espero que você tenha coragem de decidir trabalhar para você, porque é uma liberdade muito incrível e que, apesar de todo o trabalho que dá em empreender, vale muito a pena. Então, eu quero muito que você tenha anotado esses 7 hábitos e que agora você possa colocar em prática todos eles no seu dia a dia. E já me conta aqui embaixo qual vai ser o primeiro que você vai começar a colocar em prática. Um beijo e até a próxima!